como foi glorioso, ou como foi gloriosa a nossa semana de primícias, os nossos 7 dias aqui. Eu já fiz um acordo com a minha esposa e por enquanto com os meus 2 filhos, que a partir de agora eles vão precisar estar comigo aqui, conosco, na semana de primícias. O hábito é ir para o sul, assim que acaba as aulas, e aí usufruir o máximo possível do meu sogro e da minha sogra. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas há uns 2 meses atrás, um dos cantores mais famosos aqui do Mato Grosso do Sul, com 40 anos de idade, foi fazer uma cirurgia de coração e não resistiu. Quem sabe? Uma voz muito linda, uma voz diferenciada, canta muito bem, a maioria das letras muito top, coisa rara nesses dias. Foi fazer uma cirurgia de coração com 40 anos, o cidadão parecia um touro, mas não um touro Nelore, um touro daquela outra raça, búfalo, de tão forte que o cidadão não resistiu. O pai da minha esposa, um dos motivos da gente ter tanto cuidado de ir tanto para Santa Catarina, 75 anos, fez aquela cirurgia mais invasiva, de abrir o peito, serrar o osso, ligar numa máquina, tirar o coração, arrumar as 4 válvulas, porque 3 não funcionavam e uma estava com 75% já sem funcionar, ou seja, estava vivo por milagre. A cirurgia que dura de 5 a 12 horas, para ele durou 3 horas e meia. Fica-se de 5 a 15 dias na UTI, ele ficou 3. No 7º dia ele convenceu o povo a liberá-lo para ir para casa, não podia. Obviamente começou a reter líquido, voltou para o hospital, em 3 dias ele estava top. Foi para casa com 1 mês e pouco, subiu no telhado para arrumar calha. A esposa dele, 8 anos mais nova, deu uma bronca no cidadão, no ancião. Ele, tudo bem, tudo bem. Então, no outro dia, para a esposa não incomodar, ele acordou às 5 da manhã e foi lá e terminou de arrumar a calha. Pergunta para o seu vizinho, isso é milagre ou é o quê? E aí, meu irmão, minha irmã, grave o que eu vou te falar. Grave o que eu vou te falar. Muitos, quem sabe a maioria, também dos cristãos acham que uma vida de integridade, de justiça, de equidade, não vale muita coisa. Meu sogro é um cidadão que não mata nem formiga, um cidadão que não dá um centavo de prejuízo para ninguém, um cidadão que se empenha a palavra, ele fica no prejuízo, mas não volta atrás. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa justa. E nessas horas é que faz a grande diferença, você ter vivido de uma maneira que a maioria das pessoas acha que você é um bobo, que você é um otário, que você é um tonto, a vida inteira fiel à sua esposa, a vida inteira dedicada à sua família, a vida inteira íntegro no seu trabalho, e se não puder fazer o melhor, ele não faz, porque ele só faz quando pode fazer o melhor. Um cidadão tido até como meio bobo, quem está me entendendo? Mas numa hora dessas, faz toda a diferença. O convite do Evangelho para a sua vida e para a minha, é que nós andemos na presença de Deus, cresçamos em santidade e desejemos ser aperfeiçoados, nos tornar perfeitos. E muitas vezes pagar o mal com o bem é parecer bobo. Muitas vezes devolver o troco de R$100 que você deu e a pessoa te dá um troco de 200 é parecer bobo, é não receber a bênção. Muitas vezes chegar diante do seu discipulador, do seu pastor e falar as suas práticas faltosas é parecer bobo, mas isso na verdade é viver com o coração limpo, com mãos puras ou com mãos limpas e coração puro. Quem está me entendendo? Faça assim com a mão. Faz diferença, meu irmão e minha irmã, viver no centro da vontade de Deus. Pode parecer bobeira, porque de fato, quem procura agradar a Deus em tudo parece um trouxa nessa terra, parece um abestado, parece um imbecil, mas a Bíblia chama esse tipo de comportamento de justo. Para concluir, meu sogro entregou a vida para Cristo numa entidade chamada Adonep. Quem já ouviu falar? Associação de Homens de Negócio.
Meu sogro é evangélico desde o do útero da mãe, a mãe é evangélica luterana, mas meu sogro, depois dos 40 anos, confessou Jesus, mesmo já sendo presbítero, mesmo já sendo oficial da igreja. Ele entregou a vida para Cristo, ele foi curado, e depois disso ele começou a pedir para os pastores, nas festas da igreja, não beber tanto, para não ser mau exemplo. Você sabia que a maioria das pessoas que começam bebendo um pouquinho, acabam enchendo a cara? Sabia? Que aqueles que se reúnem para beber um golinho, acabam se tornando alcoólatras. Você sabia disso? Isso é a coisa mais comum. Meu sogro também tomava um gole, mas ele entregou a vida para Jesus, e ele começou a pedir para os pastores não beber tanto. Os pastores então convidaram ele gentilmente para arrumar um outro espaço para congregar, ou seja, ele foi excluído da igreja. Então foi levado uma nova denominação para Timbó. Lá só tinha a Assembleia de Deus, Quadrangular e Luterana, e é claro, Católica Apostólica Romana. Meu sogro doou um terreno, aliás, 2, 3 ou 4, um espaço grande, e praticamente com alguns irmãos construiu aquela casa de oração. Sabe o que é isso para a maioria dos crentes? É um otário, é um trouxa, fica dando dinheiro para a igreja. Não, ele abençoa a obra de Deus. Quem está me entendendo? Chega num momento desse, um cidadão com 75 anos faz uma cirurgia dessa e está lá, parecendo um gurizão. É uma vida na prática da justiça. Nós somos chamados para a justiça e para a santidade. Por favor, me ajude. Diga para o seu vizinho, vale a pena viver no centro da vontade de Deus. Está vindo aqui, eu vou falar. Eu nunca ouvi o meu sogro falar mal de uma pessoa, e eu nunca vi naquela cidade, na igreja que ele doou o terreno, um pastor que faça as coisas do jeito que Deus quer que faça, mas ainda assim, eu nunca vi meu pastor maldizendo os líderes daquela congregação que ele doou o que ele tinha para que fosse construída. Você está me entendendo? Uma das coisas que nós mais devemos cuidar é com a nossa língua. Isso agrada ou desagrada a Deus? E quem agrada a Deus vive de maneira bem-aventurada nessa terra. Amém? Vamos lá então para continuar. Maturidade, aprendendo com Jó através do sofrimento e da perda. Puxa, eu estou tentando não falar, mas está vindo aqui, mas eu vou ter que falar. Falei para minha sogra assim: sogra, a senhora se prepare, viu? Porque as pessoas de idade, quando fazem essa cirurgia, elas voltam depois a funcionar tudo. Por favor, acenda a luz aí para mim, para ficar mais claro, para a gente não ficar com vontade de dormir, porque assim fica uma penumbra, né? A gente vai dormir, ainda mais de manhã, né? A minha sogra falou: para de bobagem, Lucas. Tipo assim, você só fala nisso, rapaz, que negócio é esse? Faz favor, Tiago. Aí, a médica disse para minha sogra assim: dona Sebila, é bom a senhora se preparar psicologicamente, porque as pessoas de idade que fazem essa cirurgia voltam a ser um rapaz. Ninguém vai dar um glória a Deus? Irmãos, a coisa mais maravilhosa que Deus deixou para o ser humano é a prática sexual dentro do casamento. Tem nada mais maravilhoso, nós devemos celebrar isso. Quem está solteiro, ora para casar, porque é bom demais. Quem está casado, não faça greve, pelo amor de Deus. Verdade, irmãos. O que tem de homem por aí que anda assim, ó. Porque a esposa era doida para casar, depois Deus dá o marido e ela quer namorar uma vez por mês. Homem tem prazo de validade, o reservatório do homem fica lotado a cada 4 dias. E a Bíblia diz que quando a mulher faz greve, o homem anda assim, ó. O diabo pode entrar no meio do casamento. Você pode achar que eu estou falando é para fazer graça, mas não é não, é sério. O que a gente mais encontra hoje é homem infeliz, com a semente passeando pelo cérebro, e um casamento meia boca, porque um se priva do outro. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Isso também é prática de justiça, de santidade e de integridade. O marido fazer o seu papel e a esposa fazer o seu papel. Posso ouvir um amém? Amém.
Maturidade, aprendendo com Jó através do sofrimento e da perda. Jó capítulo 1, versículo 13, você não precisa abrir, que eu não vou esperar você, se quiser pode, mas eu não vou esperar. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. Eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para contar-lhe o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração a Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Nos nossos dias, está cada vez mais difícil encontrar cristãos capazes de viver a realidade da vida na terra. Porque a realidade da vida na terra é que a vida na terra é permeada por sofrimentos e perdas. Por mais perfeita que seja a minha ou a sua vida, nós vamos sempre sofrer, nós vamos sempre perder. Essa terra foi contaminada pelo pecado que Deus não tinha planejado para que existisse nela. Mas a liberdade que Deus deu para o ser humano desde o jardim, e continua dando para você e para mim, faz com que nós então possamos fazer escolhas, faz com que nós então tomemos decisões, e a maioria das decisões mais importantes da vida dos seres humanos, das nossas vidas, nós nem sempre cogitamos aquilo que Deus quer. Nós muitas vezes criamos cenários afirmando que é o que Deus quer, quando é o que nós mais queremos, e as nossas vontades geralmente nos tiram do centro da vontade de Deus. E nos nossos dias, boa parte dos cristãos, ao sofrer um pouquinho, ficam mornos na fé, ao sofrer um pouquinho, se tornam infiéis a Deus, porque se acham no direito de, no momento da perda e do sofrimento, lembrar-se que a carne é fraca, e esquecer-se que o espírito está pronto, e que se vigiarmos e orarmos, nós somos capazes de vencer todas as batalhas, todas as provas e todas as dificuldades. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Se nós vigiarmos e orarmos, em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Então, a maturidade é aquilo que nos faz tirar proveito também de coisas não boas. E eu digo para você, coisas boas, elas só se tomam, elas só se manifestam através de esforço. Agora, coisas ruins, basta você viver descuidado, basta você ir levando a vida, que nem o Martinho da Vila, vai levando a vida devagar, devagar e devagarinho, sem se atentar, como ministrou a Glaucia aqui, para o fato de que nós precisamos de Deus em tudo e para tudo.
Diga para o seu vizinho: você concorda com isso? Nós precisamos de Deus para tudo e em tudo, mesmo Ele tendo nos dotado com capacidades ímpares como Ele, os únicos de toda a criação, que se assemelham absolutamente, de modo metafórico ou absoluto, somos nós os seres humanos. E eu quero concluir a mensagem nesta manhã, debaixo do subtema: o caminho de Deus para novos começos. Você quer viver um novo começo no centro da vontade de Deus? Quer de fato amadurecer, tirando proveito do sofrimento inevitável e das perdas inevitáveis? Então você precisa de fato saber que Jó é um exemplo de sofrimento para todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Ele é um exemplo de sofrimento, não no sentido de que nós tenhamos que passar tudo o que ele passou para viver o que ele viveu, porque Deus não age dessa maneira. Não significa porque eu fui penalizado quando criança, meu pai me espancava, minha mãe gritava comigo e eu fui privado de tudo, que eu tenho que fazer a mesma coisa com os meus filhos. Não, só teve um filho que o Criador decidiu crucificar, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Deus não vai crucificar você e não vai me crucificar. Nós é que precisamos estar crucificados com Cristo no sentido de negar a nossa vontade para viver a vontade do nosso Pai. Então nós queremos ver nessa manhã 5 diferentes fases de sofrimento bíblico que estão na história de Jó e que nos ajudam na maneira de como nós seguimos Jesus. Escute bem, na maneira de como nós seguimos Jesus. Repita comigo: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de comportamentos. Deus ama todo mundo igual, mas a história do meu sogro, como eu compartilhei, mostra que ele não trata todo mundo igual. A Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a pessoa chega diante de Deus sofrendo, estribuchando, chorando, gemendo, mas se ela não tiver fé, ela vai ser atendida, sim ou não? Não, porque Deus não nos atende por causa do sofrimento, Deus nos atende por causa do nosso posicionamento. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. Não, cada vez que a minha fé é aprovada, Deus está me castigando um pouco mais. Isso não é vida pela fé. Cada vez que a minha fé é provada, o meu Pai vai me fazer crescer. Isso é vida pela fé. Primeira fase: prestar atenção. Como assim prestar atenção? Quantas pessoas diante do sofrimento, elas se comportam de modo indiferente? Elas querem negar a realidade. E se você ler o livro de Jó inteiro, e vale a pena ler, você vai perceber que ele clamou em meio à dor, ele gritou, ele fez orações ousadas, orações sinceras. Jó lutou com Deus, Jó duvidou, Jó chorou, mas não evitou o horror de sua situação desagradável. Antes ele enfrentou a sua realidade na presença de Deus. Jó não tinha pastor, Jó não tinha Bíblia, Jó não tinha Espírito Santo. Jó tinha aquilo que todo ser humano tem, e está escrito no livro de Eclesiastes, que o Criador colocou na criatura o anseio pela eternidade. Não é à toa que uns adoram o sol, outros adoram a lua, outros adoram a coluna, porque o ser humano tem necessidade de adorar alguém fora dele. E quando o ser humano não encontra o Criador, ele adora qualquer criatura. E a pior coisa para um casamento é quando um dos cônjuges, ainda que evangélico, adore a si mesmo. Terrível. Tudo é para mim, tudo é do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. E gente assim, quando vai dizer aleluia, ele diz aleleu. Louvado seja eu. Casamento assim é uma verdadeira desgraça, porque tudo na vida só vai bem se houver reciprocidade.
Se os dois lados participarem, se os dois lados se valorizarem, se os dois lados se amarem, e se os dois lados derem crédito um para o outro, e assim é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é uma via de duas mãos. Assim como vem, precisa ir, assim como vai descer. Assim como sobe, o nosso louvor desce a glória de Deus sobre as nossas vidas. Jó não foi indiferente. E a Bíblia que você e eu lemos mostra que 2/3 do inário bíblico, dos salmos, são lamentos, são queixas, como a Gláucia deu. Salmo 60 aí, não escutei. O primeiro salmo que ela leu, que fala das guerras e das batalhas, eu acho que estou ficando com problema no ouvido. Talvez seja a idade, né? 68? 70, 12? É isso aí mesmo. Ali está dito que Deus peleja as nossas guerras. Mas Deus peleja a guerra de quem fica sentado em casa? Deus abriu o mar vermelho para o povo que ficou no Egito passar ou para o povo que marchou pelo deserto? É Ele que peleja as nossas guerras, mas nós participamos, empunhando a espada e marchando para cima do inimigo. É uma participação mútua. Davi lamentou quando o seu amigo Jonatas morreu. Hoje querem dizer que Davi e Jonatas eram amantes, e eram, mas eles não eram homoafetivos, eles eram amantes no sentido de um amava o outro. Eles não praticavam homossexualidade, relação entre pessoas do mesmo sexo, mas eles se amavam. Tem problema um homem amar outro homem? Não. Tem problema uma mulher amar outra mulher? Não. Mas diante de Deus é um problema quando um homem quer fazer com homem e mulher quer fazer com mulher, porque isso não produz mais gente, e coisa boa é produzir gente, não é, gente? É por isso que na minha vida ainda há esperança. Jeremias escreveu um livro, o livro é chamado Lamentações de Jeremias, porque isso prova que na terra há sofrimento, até mesmo para os profetas, para as pessoas mais cheias da graça de Deus, para alguém como Jesus, que a Bíblia diz que chorou 2 vezes, uma porque o seu amigo que ele ia ressuscitar morreu, a outra porque Jerusalém não aceitava os seus profetas. Sentimentos de medo, tristeza, raiva, que não são processados honestamente diante de Deus, por isso acabam se manifestando mais tarde de outra forma, num comportamento passivo e outras vezes agressivo. Quantos pais você conhece que a mãe diz assim: fulano não faz nada diante das situações que acontecem na minha casa com os meus filhos, e quando ele faz, ele age que nem um cavalo? Quem já ouviu falar isso? Isso é coisa lá de trás, que foi negada, um medo que não pôde ser expresso, uma tristeza que não pôde ser sentida, uma raiva que ficou incubada. Essas coisas todas, quando negadas, vão provocar algum tipo de reação mais tarde. Você conhece pessoas que em tudo, em todos os assuntos ela é sarcástica, ela sempre age com desdém, ela está sempre diminuindo, ela é sempre negativa? É fruto de fugir da realidade. Outros, ao abrir a boca, tem sempre um tom maldoso, fala em nome de Jesus, mas parece mais a boca do diabo. Pergunta para o seu vizinho: você conhece alguém assim? Será que é você? Se for, não tem problema, está nesse lugar aquele que resolve todos os problemas. O oleiro hoje está neste lugar, e seu nome é Jesus maravilhoso. Muitos vasos ele hoje vai quebrar, amassar e modelar, para depois passar no fogo. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo verdadeiro, para toda boa obra preparado, e será sempre usado nas mãos santas do oleiro. Deus pode fazer algo poderoso na sua vida nessa manhã.
Recusar-se a lutar com Deus em nossa tristeza ou raiva trará consequências destrutivas. Nós não podemos fugir da batalha que nos aparece. Jacó lutou com um anjo a noite toda, e não podendo vencer, ele agarrou e disse: só vou te largar depois que você me abençoar. Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero ser liberto. Deus, eu quero ser traumatizado. Deus, eu quero abrir mão das desculpas. Deus, eu quero parar de sofrer por causa do que meu pai fez, a minha mãe fez, do que fizeram para mim. Eu quero lutar com o Senhor, até que o Senhor venha a me curar. Jó deu atenção para aquilo que ele estava passando. Jó prestou atenção a Deus. Jó prestou atenção a si mesmo. E ele escolheu penetrar num lugar de onde a maioria das pessoas de hoje correriam. Jó abriu mão de se automedicar. Ele preferiu ser tratado por Deus. A melhor coisa da nossa vida, amados, é deixar Deus nos tratar. Não existe nada mais maravilhoso. Segunda fase dessa nova caminhada, desse novo tempo: ter paciência na desconcertante espera. Não existe nada mais difícil do que esperar em Deus. Sabe qual é o principal motivo? É que Deus vive no Kairos, num tempo que não tem tempo, e nós vivemos no Cronos, num tempo onde nós estamos cada vez com menos tempo. E aí, quando esperamos em Deus, nós quase não suportamos, porque nas nossas vidas hoje quase tudo funciona no automático. Tudo tem sido preparado para que seja rápido demais, e mesmo assim nós temos tempo de menos. Então, ter paciência na desconcertante espera é uma das práticas mais difíceis que nós deveríamos desenvolver para ter um relacionamento satisfatório com Deus. Esperar em Deus, quando as coisas estão confusas, é um grande desafio para aqueles que seguem a Jesus. Por isso, quem um dia já recebeu uma profecia, já recebeu uma revelação, quer ligar para o profeta, quer se encontrar com o adivinho, quer receber uma palavra dos outros, ao invés de buscar a Deus e esperar em Deus, e se Ele quiser, Ele pode mandar o profeta bater na sua porta. Disse: aquieta-te diante do Senhor, e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Antes aquieta-te diante do Senhor e aguarda nele. Aquietar-se diante do Senhor é um mandamento radical e exige de nós uma enorme humildade. A nossa maior dificuldade de sermos orientados por Deus é a nossa pouca humildade. Onde falta humildade, sobra orgulho, sobra arrogância e sobra prepotência. E por isso nós tomamos decisões sem esperar a liberação divina. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, de todos os temores me livrou. Quer aprender, tirar proveito dos sofrimentos e das perdas? Quem deseja isso? Levante sua mão. Aprenda a prestar atenção naquilo que está acontecendo com você, principalmente o que te desagrada. Segundo, tenha paciência e espere Deus dar o sinal. Esperar em Deus é fugir das soluções terrenas de alívio rápido. Tudo que nós mais queremos e nós mais ansiamos. Terceira fase, aceitar o dom dos limites. Diga para o seu vizinho: você é limitado. Seu tempo de vida aqui é no máximo 120 anos. Já faz um tempo que estão tentando, de todas as formas, levar o ser humano a viver o tempo que ele vivia antes, conforme está na Bíblia. Mas a ciência avança, os medicamentos melhoram, os exames vão muito mais além, mas raramente alguém passa de 120 anos.
O aspecto mais importante dos nossos limites é nos manter humildes diante de Deus e diante dos outros. Reconhecer que eu tenho limites me faz ter a postura que agrada a Deus diante de Deus. Reconhecer que eu sou limitado me faz ter a postura que a Bíblia quer que eu tenha diante das pessoas. E a postura que a Bíblia quer que você e eu tenhamos diante das pessoas é que nós consideremos os outros superiores a nós. E para conseguir viver isso, é preciso ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nós chamamos isso de humildade. Alguns sinais dos nossos limites: nosso corpo físico, ele está morrendo, dia a dia, todo dia, você e eu morremos um pouco. Para nós, isso não é terrível, porque a morte para nós é uma passagem para uma vida eterna. Você ainda crê nisso? Se você crê, levanta sua mão para o céu e dá um glória a Deus. Todos os dias você e eu estamos mais perto da glória de Deus. Todos os dias nós vamos morrendo mais um pouquinho. Outro fator sinalizador de limite é a família de origem que nós temos. Nós herdamos dos nossos pais, avós, dons e limites que nos vieram através da genética, da etnia, da cultura, da nação de onde nós somos oriundos. Isso é absoluto. Cada um tem as suas características. Tem famílias que a maioria das pessoas passam dos 90 anos. Quem já ouviu falar de família assim? Levanta a mão. E tem família que o povo morre antes dos 60. Quem já ouviu falar? É a realidade. Características. Tem famílias que todas as vezes que se encontram, o tempo fecha e quebra o pau. Só que na outra semana está todo mundo junto de novo. Quem já ouviu falar de família assim? Agora, tem famílias que a briga aconteceu uma única vez e até hoje está todo mundo brigado. Limites. Estado civil. Tem gente casada e tem gente solteiro. Às vezes nós falamos algumas coisas aqui para casais e os solteiros ficam, puxa, esqueceram de nós. Não, você faz parte da história, só que nesse momento você está vivendo um livramento. Porque o apóstolo Paulo falou, ó, quem não é casado, fique solteiro, é melhor. Porque quem se casar, além de se ocupar em agradar a Deus, vai precisar, para sofrer menos, aprender a agradar o seu cônjuge. Realidade. Não existe nada mais maravilhoso do que casar, mas também não existe nada mais dificultoso do que ficar casado, né, Marcinha? É realidade. É a realidade. Então, enquanto você está solteiro, aproveita. Depois que você casar, aproveite mais ainda. Limitações. Casal com filho, casal sem filhos. Tem casal que tem 5, está descabelando para sustentar os 5. E tem casal que está pagando um alto preço para ver se consegue fabricar um. Limitações da vida, do dia a dia. Limitação intelectual. É impossível brilhar em todas as áreas do conhecimento e das aptidões. Nós somos seres limitados. Aceitar isso nos ajuda a viver melhor. Nem todo mundo tem todos os dons, todos os talentos, por mais dotado que seja. Até um milionário tem limite em seus recursos. E agora aquilo que é mais terrível, eu já falei, vou repetir, o limite do tempo. Isso é o mais terrível, irmãos. E esse limitador entrou por causa da maldade do coração do ser humano. Diga para o seu vizinho para me ajudar, você só tem uma vida para viver. Sabe qual é a melhor maneira de viver essa vida, meu irmão e minha irmã? No centro da vontade de Deus. Tem um limite estabelecido no trabalho e nos relacionamentos, porque o trabalho nunca termina, principalmente se for aquele trabalho que quase ninguém valoriza. Sua esposa faz o que? Nada.
cuida da casa. É um tipo de trabalho que de fato nunca acaba. É um limitador. Os relacionamentos nunca serão perfeitos. Por mais DR que você tenha com o seu cônjuge, com o seu filho, todo dia o problema vem e me chama. Todo dia o problema vem e me chama. Sim ou não? Ou tem alguma casa aqui que depois que Jesus chegou ficou tudo pleno, perfeito? Todo dia só bicotinha, só beijinho, só maravilha. O limitador da compreensão espiritual, por mais que você e eu conheçamos e busquemos a Deus, nós nunca o compreenderemos plenamente, a não ser naquele lugar para onde ninguém quer ir. Quem quer morrer agora? Eu vou orar para o raio descer sobre a sua cabeça. E aí os seus problemas acabam e você vai ver Deus face a face. Quem quer, quem deseja, levanta a mão. Ninguém, irmãos. Quem levantou? Eu não. Eu não. Eu quero ter mais um filho ainda. Sou brasileiro. Brasileiro fervoroso na fé. Não desiste nunca. João Batista é um dos melhores exemplos bíblicos de que nós precisamos ter senso de localização. Os discípulos dele foram falar com ele dizendo que o tal de Jesus estava batizando mais gente do que ele batizava. E Jesus então, ou João Batista então falou: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que ele tenha sido dado do céu. É necessário agora que Jesus o Nazareno cresça e eu diminua. Nós precisamos ter senso de localização. A nossa vida facilita demais, melhora demais. Você trabalha numa empresa e você sabe muito sobre o assunto, mas lá tem um cidadão que está há 20 anos, ele é um encarregado. Ainda que a sua faculdade te leve a ter mais visão do que ele, adianta você bater de frente com o chefe, querendo fazê-lo fazer do seu jeito, ao invés de você fazer do jeito que ele quer, adianta? Não. Agora, se você conversar, se você for humilde, se você mostrar um caminho melhor, você pode até conseguir ajudá-lo e ajudar toda a empresa a melhorar. Mas se você não tem senso de localização e acha que é o ó do borogodó, você vai levar o famoso pé na bunda. Vai ganhar as contas. Com quem aqui já aconteceu isso? Com ninguém. Olha, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Eu sei de muita gente que tinha tudo para dar certo. Tem um jovem aqui da nossa congregação, uma bênção, um rapaz, mas ele foi conversar com a moça e foi perguntar para ela os planos que ela tinha, a perspectiva de vida, e ela foi compartilhando com toda a sinceridade do coração, e ele disse para ela assim: os seus planos são muito altos para mim, eu acredito que você nunca vai olhar para mim. E a moça estava interessada nele, mas ele mesmo, com um senso de localização, desfocado, porque se ele tivesse focado no autor e consumador da fé, ele ia acreditar que com a ajuda de Deus ele pode qualquer coisa, até mesmo casar com uma mulher muito mais bonita do que ele, que é o meu caso. Quem está me entendendo? Ele foi conversar com a moça todo coitado, mesmo sendo super capacitado, e como ele não tem senso de localização, porque ele está olhando para o umbigo dele, ele perdeu a bênção, porque a moça estava apaixonada por ele. Estou apaixonada, e esse amor é tão lindo, até conversar com o infeliz, que vive na autocomiseração, porque ao invés de sofrer o que tem que sofrer e se libertar, sofre todo dia um pouquinho. Quem está me entendendo? Lá na minha casa, a promessa do meu pai para os 5 filhos é que cada um herdaria uma fazenda. Meu pai morreu pobre. Se bobear, tem irmão que ainda está acreditando que a fazenda vai chegar. Aí a sua vida fica paralisada por causa de algo que aconteceu lá atrás, porque você não consegue aprender com sofrimento e com perda. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo, querido? Uma outra fase de aprender com Jó a viver bem: subir a escada da humildade. Você conhece gente
que sofre, apanha, mas nunca aprende. Você conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim. Como pastor, eu tenho a oportunidade de conhecer gente de todo jeito. E tem pessoas que é impressionante como Deus quer levá-las além, mas elas teimam em ficar no mesmo lugar e até retroceder. Por quê? Por que acontece isso? Porque ela não sobe os degraus que Deus coloca desenhado na frente delas. Porque se não for do meu jeito, se não for no meu tempo, se não for com quem eu quero, da maneira que eu quero, eu não vou. E aí Deus fica vivendo com vontade de exaltar, de levar além, de prosperar e não consegue. Por quê? Porque é mais teimoso do que o Balaão e a mula junto. Pergunta para o seu vizinho: você é fácil de obedecer? Ou você é especialista em teimar? Aí eu te digo, se você é fácil de obedecer, certamente você está crescendo. Se você é especialista em teimar, você está sofrendo sem amadurecer. Mesmo que Deus queira te levar muito mais além, sozinho Ele não consegue. E não é porque Ele não tem poder, é porque Ele tem muito respeito por mim e por você. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, Jó foi quebrantado e mudado pelo sofrimento. Foi Deus quem disse para o acusador, para o diabo, aquele mesmo que acusa você e eu. Foi Deus quem disse para ele: você viu o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele me teme e se desvia do mal. Você viu o meu servo Jó? Na terra só ele age do jeito que me agrada. Você viu o meu servo Jó? E aí Jó passou por tudo que ele passou, e é um consenso de que ele passou o que ele passou só por 17 anos. Ele ficou só 17 anos raspando a sua pele com um caco de telha. Ele ficou só 17 anos cheirando podre. Só 17. E lá no final, Jó acessou um novo nível de intimidade e proximidade com Deus, quando ele diz: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Veja bem, o homem que Deus falou que era íntegro, que era reto, que era irrepreensível, passou o que passou, ficou sabendo depois que foi Deus quem autorizou, e depois dessa experiência tremenda e poderosa, ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Porque eu te conhecia, Deus, só de ganhar bênçãos das tuas mãos. Eu te conhecia só de ter 10 filhos, milhares de camelos, milhares de boi, milhares de ovelhas. Eu te conhecia, Deus, só de ter a honra humana. Mas agora os meus olhos te veem, e eu tenho convicção absoluta de que o Senhor é comigo, porque o estado que eu estava era impossível sair dele, e o Senhor me fez vencer. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Vou repetir. Jó não conheceu Deus através de todo o ouro que ele tinha, de todos os bois, jumentos e camelos. Jó conheceu a Deus profundamente, depois de passar pelo sofrimento na presença de Deus. Ao invés de se vingar quando ele ficou bem, ao invés de amaldiçoar os seus amigos, que deram bons conselhos, mas que não serviam para Jó, Jó orou por seus amigos, abençoou os seus amigos e tornou-se um homem parecido com aquele que ainda não tinha vindo para a terra, com Jesus de Nazaré. E a humildade, meu irmão e minha irmã, é apresentada por Jesus como uma qualidade indispensável para o amadurecimento espiritual. E eu quero dizer algo para você: os cristãos dos nossos dias não estão dispostos a seguir líderes parecidos com Jesus de Nazaré. Os cristãos dos nossos dias, eu espero que você não esteja entre esses, eles querem seguir líderes parecidos com o diabo, homens arrogantes, presunçosos, prepotentes, que têm aparência de invencíveis, mas que na verdade nos bastidores vivem uma vida podre.
Homens que não têm tempo para nada nem para ninguém, que não parecem nada com Jesus e que a única coisa que almejam são os tesouros dessa terra. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E nós devemos sim ter nessa terra tudo que for possível para nós acessarmos, mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Posso ouvir um amém da sua boca? Quanto mais desprendido da terra e mais ansioso, metaforicamente falando, pelo céu, mais você tem condições de viver bem nesse lugar onde nós estamos apenas de passagem. E aprender a lidar com o sofrimento e a perda do jeito de Deus te ajuda a se encaminhar para esse lugar. Rapidamente, para caminharmos para o final, vamos falar sobre essa escada através da qual nós podemos crescer na humildade. Primeiro degrau da escada para crescer em humildade: temer a Deus e estar consciente, cônscio da sua presença. Tem coisas que você jamais faria na presença do seu cônjuge, na presença do seu pai. Tem coisas que você jamais faria no seu trabalho, na frente do seu chefe. Tem coisas que você jamais faria com os seus queridos, na presença do seu pastor. Agora, quem é o chefe? Quem é o pastor? Quem é o cônjuge comparado a Deus? Para crescer em direção à humildade, para ter uma vida capaz de vencer o invencível, é preciso desenvolver a consciência da presença de Deus. Meu cônjuge não está aqui, meu pai não está aqui, meu patrão não está aqui, meu discipulador não está aqui, mas Deus está aqui. Então, o que eu não faço por causa de pessoas, eu jamais vou fazer na presença do Deus que está comigo, porque o meu Deus é Emanuel. Ele não é só comigo, Ele é com todo aquele que crê. Deus é Deus conosco. Deus está neste lugar. Fique de pé, por favor. Não é para terminar, tá? É só para fazer um exercício de circulação. Mexa os seus dedos dos pés. Dá uma esticadinha no braço. Se você está com um problema no ombro, seja curado agora para levantar o braço. Louvado seja Deus. Olha, feliz é você que pode dormir, ó, mas não é a hora do culto, não é a hora de dormir, tá bom? Sente-se, por favor. Tem pessoas aqui nessa manhã que o combustível da vida foi e é o sofrimento e a perda. E isso é terrível, porque por mais que a pessoa queira, a vida fica amargurada, a vida fica demais pesada. Mas saiba que Deus pode, nessa manhã, usar tudo que você sofreu, que você perdeu, para te levar para um lugar onde poucas pessoas podem chegar. Deus pode, amados. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui prestando culto ao nosso Deus. E é impossível aproximar-se dele e voltar de mãos vazias. Primeiro degrau para crescer em humildade: temer, respeitar, honrar o fato de que Deus se faz presente. Segundo degrau, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fácil? É fácil eu fazer a minha, é fácil eu fazer a vontade dos outros, mas geralmente fazer a vontade de Deus não é fácil. E eu dou o mesmo exemplo de sempre, um exemplo ad eterno: perdoar. A oração que Jesus ensinou diz: perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós. Todo mundo sabe disso, no automático. Mas quantas pessoas aqui nessa manhã, jovens, adultos
Idosos enroscam nas questões da vida porque não conseguem liberar perdão verdadeiramente. Ama, mas não consegue perdoar. Então, não é o amor do tipo de Deus, é o amor do tipo toma lá, dá cá. Faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus quando nós somos machucados ou ofendidos? Que nós façamos o quê? Perdoemos. Mas, apóstolo, e aquele desgraçado, nó cego, filho de uma mãe, que me deu os canos, levou todas as minhas economias, não me pagou, está andando de carro zero, e eu estou andando de carro 2020, e ele está de carro zero, eu tenho que perdoar? Mas se você não perdoar, ele vai te pagar? Aí você não perdoa, um infeliz fica te devendo, andando de carro novo, e quem fica amargurado? Você. Agora esse cidadão pode orar em línguas, profetizar, expulsar demônio e curar os enfermos. No dia do juízo final ele vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fala para o seu vizinho: paga as suas contas. Os roubadores não herdarão o reino, está escrito. É melhor perdoar, mesmo que o prejuízo tenha sido muito grande, porque há um lucro maior no perdão. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro degrau: desejar submeter-se à instrução dos outros. Você sabia que Deus pode usar alguém infinitamente melhor do que você para te servir com uma revelação que só Ele pode dar? Só que isso só vai acontecer se você tiver abertura para Deus abençoar a sua vida com algo que um doutor não pode dar, mas um varredor de rua pode ser usado por Deus para dar. Deseje, anseie, aceite, admita ser instruído por outras pessoas. Quarto degrau: seja paciente em aceitar as dificuldades alheias. Amados, a coisa mais fácil para mim e para você é ter misericórdia de nós mesmos. Quando os nossos filhos erram, nós queremos fazer o possível para que aquilo não se alardeie. Quando os nossos filhos erram, nós falamos uns para os outros: coitadinho, meu Deus, por quê? Ai, meu pai. Quando os filhos dos outros erram, nós queremos contar para todo mundo. Quando os filhos dos outros erram, é os pais que não prestam. Quando os filhos dos outros erram, eu avisei, não aconteceu porque não me ouviu. Quem está me entendendo? Quer subir mais um degrau na humildade? Seja paciência com a dificuldade que as outras pessoas vivem. Relacionar-se, irmãos, em comunidade é algo difícil e requer que nós venhamos a dar aos outros a oportunidade de compreender suas fraquezas do jeito deles. Nós já falamos aqui, cada pessoa reage de uma maneira. Quando eu me apresso em julgar, eu nunca vou conseguir ajudar. Mas quando eu não julgo, Deus faz de mim um instrumento de socorro, bem presente na hora da angústia. Você pode levantar a mão para o céu e dizer: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor, para ajudar e não para julgar. Quinto e antepenúltimo degrau: ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. A maioria daqueles que estão caminhando para a falsidade ideológica, sabe o que é falsidade ideológica, biblicamente falando? Falso profeta e falsa profetisa, são aquelas pessoas que elas só contam grandeza, elas só compartilham vitória, como se elas fossem mais do que Jesus de Nazaré. Porque não existe na terra quem tenha só glória e só vitória, só glória e só vitória, só glória e só vitória. Não tem. Mas todos que vivem assim, por fora é bela viola e por dentro pão bolorento. Então, é necessário ser radical e honesto sobre falhas e fraquezas. Não estou dizendo que você tem que ir anunciando por aí, mas tem alguém com quem você possa compartilhar, admitir que está morrendo e que está precisando ressuscitar. Tem alguém com quem você possa admitir que você está errando e você quer acertar.
É preciso desistir de fingir ser algo que nós não somos. É preciso admitir nossas fraquezas e limitações a um amigo, ao cônjuge, ao progenitor ou alguém que se importa com o nosso desenvolvimento. Não adianta você se abrir com quem tem inveja de você. Se você for se abrir com quem tem inveja de você, ele vai aproveitar o seu momento de quebrantamento para te dar um conselho dos quintos dos infernos para você se lascar. Então você precisa se abrir com quem você possa confiar. E geralmente é aquela pessoa que fala o que nós não gostamos de ouvir. Porque quem se importa conosco tem coragem de falar para nós a verdade. E a verdade é aquilo que geralmente nos contraria. Quem sempre está dando tapinha nas suas costas, dizendo, vai nessa força, Gideão, Deus é contigo. Você sabe que está errado, você sabe que está lascado, mas você queria um álibi para fazer o que você quer. Saiba que essa pessoa não é a pessoa de Deus para a sua vida, ainda que seja o seu cônjuge. Ore para ele ser liberto, porque ele está endemoniado. Está te dando o conselho errado? Não é de Deus. Deus não dá conselho errado, Deus só dá conselho certo. Pergunta aí para o seu vizinho para ele acordar, está entendendo? Seja honesto, meu irmão, com sua fraqueza. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Você orou pelo miserável de madrugada. Você sabe que ele não está bem. Você pega na mão e ele, meu Deus, tudo bem? Top! Me inspirar. Olha aqui, Tiago, para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Irmãos, quando acontecia um negócio desse comigo antigamente, eu ficava, meu Deus do céu, eu fervia. Agora eu não fervo mais, porque eu admiti que eu fervia, eu tinha essa fraqueza. Se não for tudo perfeito, muito direito, eu ficava. Acabou isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu admiti, eu aprendi com o sofrimento e com a perda. Vamos terminar? Penúltimo degrau. Está profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo falou, eu sou um apóstolo fora do tempo. Eu sou o pior dos piores. Mas depois ele pôde dizer que ninguém trabalhou mais do que eu, ninguém serviu mais do que eu, ninguém foi mais usado do que eu. E eu falo isso como um louco, para vocês saberem que eu sou. Olha que coisa interessante. Quando ele reconheceu que ele era o pior, Deus fez dele o melhor. Enquanto você quiser ficar tentando ser quem você não é, Deus não vai poder fazer nada para você. Tem uma música quase da minha idade, talvez alguns aqui conheçam. Ela diz assim: és o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Quem sabe canta. Vem de tuas mãos, Senhor, que se estendem e me abençoam, mesmo sem merecer. Pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. O mais miserável dos homens que sou, mais alvo do seu amor, e é por isso, meu Senhor, que eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me atacar, me destruir, eu clamo a ti, Senhor, e tu me dás o livramento, o sustento, a provisão, a paciência, a humildade para tratar aquela pessoa que está do meu lado
como se ela fosse superior a mim. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Um dos degraus mais difíceis para nós subirmos, sabe qual é? Falar menos. Quem consegue falar menos está no topo da escada, porque falar menos é só quando eu falo muito com Deus, e a coisa que os cristãos menos fazem na terra é falar com Deus. Falar menos não é ser travado, não é disso que eu estou falando. Falar menos é ter o que falar, mas saber a hora de falar. Falar menos é ter muito para ensinar, mas esperar a hora certa de ensinar. Falar menos é ter o que falar quando alguém está precisando, mas tem um outro falando que não sabe falar tão bem, então eu me aquieto para que ele possa falar e na hora devida então eu possa ajudar. Uma das coisas mais difíceis para a espécie humana, porque a Bíblia diz que quem domina a sua língua se torna um ser humano perfeito. Quem de nós aqui é perfeito? Nós estamos caminhando para isso. Fala, alegre-se, fala para o seu vizinho, alegre-se. Você vai chegar lá. O teu Deus é todo poderoso. Eu contei os degraus errados, tem mais um aqui. Quem quer subir mais um degrau? Ala, meu Pai, transformar-se através do amor. Meu irmão, minha irmã, onde há amor, não há soberba. Eu faço porque eu sou bom. Onde há amor, não há sarcasmo, não há desprezo, não há disputa. Onde há amor, há condescendência. Ele se tornou como cada um de nós, para poder nos ajudar a partir de nós. Último degrau, transformar-se através do amor. Estamos plenamente conscientes de quão frágeis somos e não estamos sob ilusões. Nós de fato somos seres limitados. Estamos à vontade conosco mesmos e contentes em confiar na misericórdia de Deus. Tudo é um dom dado por Deus. Quinta fase: permitir que Deus faça algo novo na sua vida. Quantos aqui estão cansados da vida, mesmo tendo tudo de bom para viver? Sabe por quê? Porque vive uma vida velha, porque não permite que Deus lhe dê uma vida nova. Todo dia a mesma coisa. E nós somos chamados para viver em novidade de vida. As perdas de Jó ampliaram a alma de Jó, levaram o relacionamento de Jó muito mais além, e novamente Jó foi super, hiper, mega, ultra abençoado. Abra sua Bíblia agora junto comigo, para a nossa última leitura, em Jó capítulo 42, versículo 10, Jó 42, 10, diz assim: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro. Assim o Deus eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais que o início. Ele teve ovelhas, camelos, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. E em toda aquela terra não se encontraram jovens mais bonitas que as filhas de Jó. E seu pai repartiu generosa herança entre eles e seus irmãos, entre elas e seus irmãos. Depois de todos esses eventos,
Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu Jó, realizado e em idade muito avançada. Se você decidir no seu coração demonstrar coragem e confiança em Deus nos momentos difíceis que você tem que enfrentar, Deus é poderoso para te levar muito mais além. Sofrimento e perda faz parte da vida, mas Deus tem para nós vida e vida em abundância. Jó não ficou no sofrimento e na perda, Deus o levou ao infinitamente mais. E eu quero que você repita comigo antes de nós ficarmos de pé. Repita comigo: a mensagem central de Cristo é que o sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. Jesus falou em João 12, 24, se o grão de trigo que cair na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Ressurreição, irmão, só surge depois da morte. Fique de pé, por favor. O melhor fruto de aceitar nossos sofrimentos e perdas é que o relacionamento com Deus sai da superficialidade. Tudo que Deus te der, tudo que Deus deu para Jó, não se compara com a intimidade com Ele. A intimidade com Deus pode multiplicar tudo que você tem, mas acima de tudo pode te levar a viver no melhor lugar do universo. Melhor lugar do universo, o centro da vontade de Deus. Grave isso. Quando sofremos a maneira de Deus, somos mudados, somos transformados para sempre. De fato, meus ouvidos já tinham te ouvido, mas agora os meus olhos te contemplam. Coloque suas 2 mãos sobre o seu coração e feche os teus olhos se você concordar. Maravilhoso Deus, as perdas e as dores são reais nas nossas vidas, querendo ou não querendo. Mas eu peço que nessa manhã o Senhor nos revista de coragem, para que entendamos que somos pessoas com sentimentos. Nós sentimos coisas boas e também coisas não boas. E nós decidimos nesta manhã, Pai, prestar atenção ao Senhor, prestar atenção a nós, e na presença do Senhor, sermos curados de dentro para fora, e também de fora para dentro, como o Senhor fez com Jó. Pai querido, faz parte da nossa natureza não sermos humildes, faz parte da nossa natureza não reconhecer a nossa limitação, e muitas vezes quando o fazemos, vamos para o extremo oposto, nos vendo como nada. Isso também é falta de reconhecer quem nós somos. Por isso, nesta manhã eu suplico que ao reconhecer que somos limitados, nós sejamos enchidos com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua glória, e passemos a acreditar que na Tua presença e com a Tua ajuda, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Pai, que os sofrimentos que nós já tivemos nessa terra, que as perdas que nós já sofremos nessa terra, que ainda aquilo que tenhamos que passar, nos leve para mais perto do Senhor, nos leve para uma intimidade mais profunda com o Senhor, nos leve, ó Pai, para um estado de vida, que quem está à nossa volta não pode entender, mas pode ser abençoado através do nosso relacionamento, da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. Pai querido, faça de nós homens e mulheres, capazes de, assim como Jó, acreditar que o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer para nós é o bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que fique gravado na mente e no coração de cada um dos meus irmãos, que o Jó não terminou na desgraça, antes ele terminou coberto pela Tua maravilhosa graça, Pai. Ó Deus, tem pessoas aqui que já desistiram, que apenas, ó Pai, continuam vivendo, sem a esperança de serem verdadeiramente felizes,
sem esperança, Pai, de serem valorizados, honrados e amados, e por isso não conseguem valorizar e amar. Que essa manhã, Pai, seja manhã de cura, que essa manhã seja manhã de libertação, que essa manhã seja manhã do fogo do céu cair, queimar toda a rebeldia, toda a teimosia, toda a inclinação para continuar errando no mesmo lugar, por não aceitar a realidade, ó Pai, daquilo que está vivendo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venha do teu trono, Pai, uma força sobre cada pessoa que adentrou as portas desta casa de oração nesta manhã, a fim de que com a tua ajuda nós creiamos de todo o coração, de que não há percalço, não há dificuldade, não há vício, não há animosidade que não possa ser vencida, resolvida, transformada na tua presença, Senhor. Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor recebeu o nosso culto nesta manhã, e o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós somos filhos que temos sido por demais abençoados por Ti. Mais uma vez, Pai, nesta manhã, nós clamamos, leva-nos além, Senhor, leva-nos além, Senhor, leva-nos a um nível mais profundo de intimidade contigo, e ainda que não consigamos entender nem explicar, que nós consigamos usufruir de vida e vida em abundância, debaixo, ó Pai, de uma espiritualidade emocionalmente saudável, no poder do Teu Espírito Santo, junto com a nossa decisão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você que foi abençoado nesta manhã, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! A última ajuda que eu peço para você hoje de manhã, diga para o seu vizinho, terça-feira tem terça top, 19h30, vá na paz do Senhor. Semana que vem continuamos a nossa jornada.